Então, vou ler uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida. É um livro de Chico Xavier, psicografado através do Espírito Emmanuel. O tempo. Aquele que faz caso do dia para o Senhor, o faz. Paulo, em Romanos, capítulo 14, versículo 6. A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existem efetivamente os que abusam dessa concessão divina, julgam que a riqueza dos benefícios lhe é devida por Deus. Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção. Constituindo a criação universal patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na Terra, em favor de seu aperfeiçoamento espiritual. É lógico que todo homem conte com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde e sem trabalho. Não obstante a oportunidade da indagação, importa considerar que muito raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. A velha expressão popular, matar o tempo, reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem. Aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade, na conquista da experiência. Em quase todos os setores de evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade, complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Então, que possamos todos nos unir em pensamento, serenar os nossos corações e agradecer a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, a Jesus, nosso irmão e mestre, aos amigos espirituais aqui presentes, por esta oportunidade de estarmos no Centro Espírita Lírio dos Vales, recebendo da equipe espiritual, trabalhadora desta casa, as bênçãos, os eflúvios de energias que nos recompõem a alma. Senhor Jesus, derrama sobre cada um de nós as tuas bênçãos de paz, de amor. Que nos próximos minutos, todos nós possamos estar atentos e reflexivos para estes momentos de grandes aprendizados. Muito obrigada. Então, eu convido a todos para a gente ouvir a palestra da Carolina com o tema o orgulho e a humildade. Boa noite a todos. Ainda um pouquinho atrapalhada com a tecnologia diferente, né? Que a gente estava acostumado só no computador e agora é híbrido. Então,
Conosco estão alguns assistindo, né, junto conosco pela internet, no Google Meets, e assim vai ser nas próximas quintas-feiras. Então, aqueles que eventualmente não puderem vir aqui presencialmente podem acompanhar pelo link que nós disponibilizamos sempre no Instagram e no Facebook do Lírio dos Vales, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de um tema que é importante para todos nós, né? E que é o foco, talvez, um dos focos da nossa maior dificuldade, ou uma das maiores dificuldades que nós temos quando encarnados, né? As dificuldades que nós passamos na vida. Então, nós vamos tratar do orgulho e da humildade, um tema tão tratado no Evangelho de Jesus, um tema sempre recorrente também na doutrina espírita, né? Então, nós vamos ver o que isso impacta as nossas vidas. Então, o orgulho, buscando definições de dicionário, né? É o amor próprio exagerado, um excesso de autoadmiração que resulta em arrogância, soberba, altivez. No fundo, o orgulho é uma tentativa de esconder as nossas imperfeições de quem? Dos outros? Sim, também. Mas talvez principalmente de nós próprios, né? Fazendo com que nós tenhamos uma ideia alterada, ilusória de quem nós realmente somos. Fazendo com que nós tenhamos, então, uma necessidade até de preservar essa autoimagem alterada, né? E nós fazemos com isso muitos movimentos individuais, internos, de defesa, de autodefesa, né? Desse ego, que é quem realmente constrói esse sentimento dentro de nós, né? De orgulho. E também, muitas vezes, isso se transforma querendo fazer a propaganda, né, dessas qualidades que são duvidosas em nós construímos uma vaidade também, né? É como se fosse uma vitrine, nós queremos mostrar para os outros aquelas qualidades que nós supomos ter conquistado já, né? Então, essa é a questão talvez principal em relação ao orgulho. Essa tentativa de esconder, de mascarar a nossa real essência, né? Aquilo que nós realmente somos, aquilo que nós conquistamos já de aperfeiçoamento moral até o presente momento em que nós vivemos, e as conquistas que, principalmente, aquelas que nós não consideramos positivas, aquelas que nós ainda não conseguimos, né? Então, nós, na verdade, focamos nesses valores que nós consideramos positivos e construímos uma crença, né? Todo um sistema de crenças a respeito de nós próprios e que será refletido no que nós acreditamos em relação aos outros e também na nossa crença a respeito de quem é Deus, né? Muitas vezes o orgulho constrói o Deus próprio, a sua maneira, né, do seu jeito, e desconsidera características divinas que poderiam, então, nos fazer, com a reflexão sobre elas, mudar as nossas ideias internas, essas ideias nas quais nós nos seguramos, né, como se fosse uma defesa própria. Então, geralmente, essas ideias que nós formamos através do orgulho, elas têm mais, elas são, vamos dizer, mais linkadas, elas são mais baseadas, fixadas no ter do que no ser. Então, nós nos baseamos no mundo de sombras, né? Como falava Platão, na sombra, no mundo das formas, no mundo material, que é o mundo que se transforma, que se modifica, que não é permanente. Então, nós vamos nos envaidecer, nos orgulhar, geralmente, daquilo que nós temos, né? Das nossas posses materiais, dos nossos recursos, do nosso dinheiro, até mesmo dos nossos cargos também, né? Dos nossos cargos,
dos nossos postos na vida pública ou na vida empresarial, na vida profissional, né? Então, nós nos juntamos, nos identificamos com esses cargos, com essas posses, com essas coisas que são passageiras, né, que nós temos no mundo de hoje, e até mesmo com características físicas do nosso próprio corpo físico, né? Algumas vezes na beleza, outras vezes na força, outras em características que são físicas, mas geralmente em coisas passageiras. Coisas que o ventinho soprando, aquilo simplesmente desmorona porque é um castelo de cartas que nós construímos. Aquela pessoa que realmente dentro de si tem valores morais destacados, construiu em si tesouros que a caça não hão de roer, não terá motivo de orgulho, porque terá construído em si qualidades verdadeiras. E essas qualidades verdadeiras sempre estarão ligadas a Deus, sempre estarão ligadas ao ser superior que nos criou, embora talvez a pessoa sequer tenha consciência de que ele existe, né? Porque muitos podem ser até pessoas que não acreditam em Deus, mas se conseguirmos em nós aquilo que nós chamamos a sabedoria, né? Aquilo que nos aproxima talvez da sabedoria, aquilo que nos aproxima de Deus, né? Que são essas qualidades mais nobres, nós não confundiremos as coisas do mundo material com as coisas permanentes. Nós iremos saber fazer essa separação. Então, buscando esses tesouros que a traça não há de roer, né? Que nos falava o Evangelho de Jesus, nós vamos de encontro àquilo que é realmente útil e bom para nós. E vamos construir vamos dizer assim, uma listinha de desejos, de vontades, daquilo que me trará felicidade nessa vida, diferente daquela que, com orgulho, nós construímos. Porque quando nós, aqui na Terra, nos dizemos religiosos, nos dizemos crentes em Deus, nos dizemos espíritos, mas se for perguntado para cada um de nós o que traz felicidade para você, nós vamos ver que a nossa listinha geralmente é composta de muitos itens desse mundo de ilusão que nós vivemos aqui, né? Nós vamos falar aí em casa, nós vamos falar em carro, nós vamos falar em bom emprego, nós vamos falar em condição financeira, uma série de situações que, claro, são importantes, mas jamais podem ser colocadas como prioritárias na nossa vida. Nós precisamos saber lidar com o mundo transitório no qual nós vivemos, né? E nós estamos encarnados, e por isso é importante que essas questões sejam tratadas e bem tratadas, porém lembrando que as prioritárias não são essas, e jamais poderiam ser. Então nós vivemos essa nossa vida em função dessa ilusão, né? E o orgulho é grande parte dela, nós vivemos como se nós fôssemos morrer. E nós não vamos. Porque a nossa vida é imortal. Nós somos imortais. Porque nosso espírito, que é realmente a nossa essência, é quem realmente nós somos, não morre. Vive, né? E a ressurreição de Jesus, lá há 2000 anos atrás, já nos ensinou isso. Nem precisaríamos do espiritismo para isso. Mas hoje, com a doutrina espírita e os conhecimentos que ela agrega a nós, né? Nós vemos que os espíritos, aqueles de nós que ontem estavam aqui conosco, que nossos parentes, que nossos irmãos de outras épocas, ou até agora, desse momento, trazem para nós mensagens. E o fundo de todas elas é: a morte não existe. Então, vivam como seres imortais que são. Porque lá no plano espiritual, antes de nós encarnarmos,
com certeza fomos levados a um grupo, uma assembleia, né, ou alguns mentores diretamente conosco nos explicaram e perguntaram para nós: quem são vocês? Qual é a essência? E nós somos espírito. Tem certeza? Sim, tem. Mas quando nós viemos para a Terra, parece que isso se esquece, né? A gente esquece e se apega nas coisas materiais, porque a impressão que nós temos é de que é só isso que nós temos para nos apegar. De tal forma que quando a doença chega, quando a morte nos encontra em nós ou num outro ser querido, nós chegamos ao desespero porque achamos que isso é o fim e na verdade não é. É apenas o recomeço que vezes e vezes acontece com cada um de nós. Nascemos, crescemos, saímos do nosso corpo físico, ou seja, o nosso corpo físico morre, esse sim morre, e nós ficamos no plano espiritual e vamos renascer mais uma vez. E esse é o ciclo da nossa verdadeira existência. Fases encarnados em corpos físicos, materiais como estamos hoje, alguns de nós, porque certamente estarão conosco também os espíritos, e fases vivendo sem o corpo físico, mas com o corpo espiritual, que é tal e qual esse que nós temos. Nós chamamos da doutrina espírita de perispírito a esse corpo. Então, essa dificuldade que nós temos é importante, por quê? Porque ela dificulta o nosso autoconhecimento. E lá, no Livro dos Espíritos, Santo Agostinho diz para nós assim: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Porque se eu não sei aonde eu estou hoje, como que eu vou saber o que eu faço para chegar onde eu quero chegar? E nós sabemos que o propósito da nossa vida é evoluir, é melhorar, é sairmos dessa vida melhores do que aqui entramos. Mas precisamos ter um norte, precisamos ter saber quais são as questões que nós queremos resolver e onde nós queremos chegar. Mas se nós não sabemos onde estamos, como chegaremos? Né? Se eu estou aqui na cidade de Boa Vista, em qualquer rua que eu não reconheça, isso comigo é muito comum, porque eu tenho uma dificuldade enorme de me localizar. Não sei onde eu estou, por mais que eu saiba descrever a minha casa, saber que bairro ela é e tudo, mas eu não sei o caminho, porque eu não sei onde eu estou. Né? Então, eu preciso dar um jeito de saber onde eu estou, para poder traçar esse rumo, essa rota, esse roteiro, até a minha casa. Não é diferente conosco na nossa evolução. Então, se nós ficarmos essa vida inteira, de 60, 80, 100 anos, às vezes até mais, sem saber onde estamos evolutivamente, ou seja, sem olharmos para dentro, nos deixando cegar por esse orgulho, nós não teremos condições de desenvolver com a velocidade e com a intensidade corretas esses nossos valores que terão que ser desenvolvidos nas outras ocasiões, nas outras vidas, nas outras situações, até no plano espiritual também, porque lá também evoluímos, né? Ou seja, isso atrasa o nosso processo evolutivo, essa é a grande questão. E aí nós vamos ficar batendo na parede várias vezes, indo e voltando, muitas vezes repetindo os mesmos erros, muitas vezes achando que nos esforçamos muito, mas não vemos o resultado desse esforço. Bem comum isso, né? Todos nós passamos por esse tipo de situação. Porque, na verdade, muitas vezes estamos dando murro em ponta de faca, como diz o ditado. Estamos fazendo um esforço no local errado, com a intensidade errada, no sentido errado. E aí não podemos chegar no nosso destino,
aquilo que nós gostaríamos. Porque geralmente os erros se repetem, é um ciclo vicioso, né? Porque queremos, como eu vi numa determinada palestra, usando uma receita errada, né? Que não dá um resultado, não dá um bolo gostoso, chegou ao final, mas por que isso não dá errado? Por que isso não dá certo? Né? E ao invés de eu verificar qual é o problema, qual é o erro, qual é o defeito da receita, o que fiz errado, não, eu simplesmente repito e quero que dê certo, né? Então, eu vou fazer mais rápido, ou eu vou fazer mais isso, mais aquilo, mas não vou no cerne do problema. E esse discernimento é necessário para que nós possamos encontrar em nós qual é o cerne do problema. Quando nós reclamamos que sofremos, que passamos por dificuldade ou por momentos de tristeza, vamos entender que essa é a forma de Deus de fazer com que a gente pare e reflita, né, sobre o que está errado, o que precisa ser consertado, qual é o aprendizado dessa vez. Isso nós fazemos individualmente e também coletivamente, em questões coletivas. Porque muito comum é nós colocarmos a culpa nos outros, porque o outro sempre é pior que o orgulhoso, né? O orgulhoso é sempre muito bom. O outro é o problema. O outro é que está com defeito, não nós. Isso faz com que nós nos separemos. E amor, que é o que Jesus recomenda para nós, como primeira e segunda lei, ama a teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amor é energia de conexão, né? O amor começa em Deus conectando as moléculas, a matéria densa, conectando os átomos para construir o universo. Isso faz o amor de Deus. Então, amor é uma energia de conexão. Então, quando eu digo amo alguém, é porque estou conectada com essa pessoa. Como eu irei me conectar com alguém que eu acho inferior? Né? Só para a gente ver assim, o impacto que tem esse sentimento que é o orgulho em nós. Se eu me acho superior, não. Essa não é das minhas. Então, a minha família humana vai ficar bem pequenininha. Eu vou deixar dentro dela 3, 4 pessoas. E olha lá, tem gente que não deixa ninguém, né? E o resto é o resto. Não tem conexão. Porque você se sente diferente. Né? Você acha que os outros são piores. Então, isso tudo faz conosco, esse sentimento que é o orgulho, né? E aí, nós vamos, então, entender que o contrário, né, de orgulho é a humildade. Essa é recomendada por Jesus para nós. E nós temos uma ideia errada dela, né? Muitos de nós falam assim, a pessoa é pobre, a pessoa não tem condições financeiras, nós dizemos assim, ele é humilde. Nada a ver. É uma coisa que não tem a ver com humildade, ser pobre, ser rico ou qualquer coisa. A humildade, um conceito que eu vou dar aqui para nós. Moderação e lucidez na apreciação de si próprio. Tá? Moderação aqui significando equilíbrio, sem emoções extremas. Eu não sou nem apaixonada por mim, nem me odeio, nem me, entendeu? Nem me culpo demais, nada. É sem emoções extremas, com equilíbrio. Então, eu sou moderada e lúcida na apreciação de mim, da minha pessoa, de quem eu sou. Né? Essa lucidez fala de quê? Fala de luz, né? Fala de enxergar. Se eu apagar aqui, e não tiver nenhuma luz, nós não vamos enxergar nada. Então, para que eu possa enxergar a mim mesma, no sentido de compreensão, né, de poder abarcar um pouco de quem eu sou, eu preciso de lucidez. Eu preciso de estar com as coisas claras. Né? E essa clareza de pensamento vai necessitar, sim, de entendimento da natureza humana. Né? Entendimento de qual é o papel do ser humano na natureza
e na criação divina. Aí entra a religião, aí entra um pouco da filosofia também, principalmente, né? De saber filosofar, saber pensar as coisas da nossa vida. Não simplesmente ficar vivendo, porque nós não somos máquina. Nós somos ser humano. Então, antes de tudo, nós precisamos saber o que é um ser humano. Qual o papel dele dentro da natureza como um todo? Né? Será que Deus teria criado, como alguns pensam hoje, o ser humano e teria errado? Né? Deus não seria perfeito. E pode ter a interpretação de Deus que você tiver. Não precisa ser uma interpretação de Deus fixa, né, de uma religião espiritual. Não, pode ser poder supremo, pode ser... Mas existe uma energia criadora, que hoje nós chamamos Deus. Né? Estaria errado dessa perfeição toda que nós vemos no universo? Ele teria errado ao nos criar? Né? Acredito que não. Faço parte daqueles que acreditam que, sim, o ser humano, no planeta Terra, é a forma de vida mais evoluída. Né? Porque nós já temos uma capacidade de pensar maior que os demais, de sentir, né? De nos conectarmos, de criatividade e outras tantas qualidades que o ser humano tem. Então, esse equilíbrio também serve no sentido da avaliação para eu não me colocar nem muito para baixo, nem muito para cima, porque não é para que se eu deixar de ser orgulhoso, então eu vou me sentir a última das pessoas, a última dos seres, a última das criaturas. Não é assim. Nem sou nada, nem sou tudo. O raciocínio lógico é eu sou o que eu sou. Esse é o tamanho que eu consegui conquistar ao longo de todas as minhas existências. Se eu fui um pouco preguiçoso, se eu fui um pouco mais rápido do que o meu irmão, não dá mais para mudar o passado. O que eu posso fazer diferente é daqui para frente. Então, melhor aceitar esse tamanho que eu tenho hoje e fazer com ele alguma coisa daqui para frente. Né? Então, são os resultados da minha evolução, isso que eu sou. E lembrar que, frente a esses resultados que eu tenho hoje, que é onde eu estou, né, que eu falei ainda há pouco, existe um projeto de Deus para mim, que é onde eu devo chegar. Então, ao mesmo tempo que nós precisamos nos autoconhecer, nós também precisamos buscar qual é o nosso projeto, qual é o nosso propósito. E caminhar em direção a esse propósito. Primeiro, em geral, como seres humanos, que nós todos somos, né? Deixando a nossa animalidade para trás. Porque no nosso ciclo evolutivo, ainda há pouco, nós estivemos na animalidade. Mas nós estamos a caminho de instaurar definitivamente a nossa humanidade dentro de nós. E será que nós já fizemos isso como humanidade aqui na Terra? Ou nós estamos mais para animais do que propriamente para seres humanos? Então, é nessa escala, nessa diferença entre esses dois estágios, né, de desenvolvimento, de evolução, que nós nos encontramos. Saímos da animalidade, mas ainda há resquícios em nós que precisam ser deixados para trás. Mas não é com força de pensamento, não é combatendo, agora eu faço assim, bom, o que faz um santo? O que fazia Jesus? Eu vou então ter a postura que Jesus tinha, postura física, os gestos, a voz? Não. É olhando para dentro, percebendo as coisas negativas que ainda existem em nós, que nós vamos realmente jogar luz
luz nessa sombra interna que todos temos. Né? Não pensemos que um de nós vai olhar para si e vai ficar feliz com o que encontrar. Não vai. Se tiver essa convicção de realmente querer encontrar, né, de ser aquele caçador de mim, que fala na música do Milton Nascimento, você vai encontrar muito lixo. Vai encontrar coisas bonitas? Sim. Mas vai encontrar muito lixo. Mas tem que saber aceitar. Né? Dói, mas a dor passa. Por quê? Porque a gente tendo o propósito e sabendo que é possível atingir, a gente tem fé e caminha nessa direção. E cada passinho que a gente der em direção ao trabalho interno em relação a qualquer das nossas dificuldades morais, nós vamos sentir em nós essa transformação com maior felicidade, com maior satisfação, mas não com orgulho. Né? Então, lá o Emmanuel fala para nós no Pensamento em Vida que humildade é um atributo de Deus em nós, porque Deus colocou todas as características que nós devemos desenvolver de bom, né? As nobres características que nos constituirão em humanidade dentro de nós. Como uma semente tem o germe da árvore que irá dar frutos no futuro, nós temos em nós também, como uma semente, como um germe, todo o potencial do que seremos no futuro. E quando Deus olha para nós, Ele olha para nós como um agricultor olha para a semente, sabendo os frutos que aquela planta irá dar. E Deus olha para nós, sabendo os frutos que nós iremos dar. Então, Ele nos rega, Ele nos cuida, Ele nos poda muitas vezes. Né? Muitas vezes Ele tem até que trocar a gente de lugar, para que nós tenhamos condição de fazer uma raiz mais forte, não é? E Ele vai, então, cultivando cada um de nós, no nosso íntimo, no nosso coração, porque nós temos Deus em nós. Através desse germe, dessas sementes que Ele coloca dentro de cada um de nós. Esse Deus interno, que hoje aqui a psicologia já conhece, e que Jung, que é um psicólogo famoso, né, um médico famoso, ele chamava de self. É o eu verdadeiro. Seria esse Deus em nós. E Ele está sempre impulsionando lá de dentro do nosso inconsciente o nosso crescimento e a nossa evolução no sentido adequado. Mas aí, pelo nosso livre-arbítrio, muitas vezes, mesmo sabendo o que é correto fazer, nós vamos colocando os pés pelas mãos e erramos. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e Deus tem paciência conosco. Né? E segue acreditando em nós. Então, se Ele acredita em nós, nós também poderemos acreditar. Nós também poderemos acreditar. A humildade, pessoal, por mais que alguns pensem, ela não é servidão, ela não é você se colocar atado numa situação, dizer eu não posso nada. Não, você pode tudo. Né? Porque, pelo contrário, ela é sobretudo independência. Em servidão, estamos todos nós, quando presos a essa ilusão. Né? Quando achamos que uma visão errada de mundo é a correta. Porque aí nós vamos errar, porque não estaremos de acordo com as leis divinas. E sempre que não estivermos de acordo com as leis divinas, nós tropeçamos, nós caímos. Né? E levantamos de novo, e o nosso orgulho muitas vezes não permite que nós enxerguemos o erro em nós, mas aponta para o outro e muitas vezes aponta para Deus. É o que hoje. E diz que Deus estava errado ou dá para nós uma situação e uma prova que nós não merecíamos, porque não fizemos nada para que aquilo acontecesse. Será?
Quando nós encaramos, como espíritas, a lei de causa e efeito, ação e reação, quando nós sabemos que nós construímos o que somos hoje, com as nossas ações, com os nossos erros e com os nossos acertos, sabemos que tudo que hoje não conseguimos compreender, existe uma razão lógica boa para ter acontecido aquilo no nosso passado, em outras vidas, em outras existências. Algo em nós precisa ser mudado, algo em nós precisa ser trabalhado. Não existe acaso, sorte. Né? Seria injusto. Não corresponde a uma visão da perfeição que nós temos de Deus. Colocar, então, ao acaso, como se houvesse assim, olha, vamos ter 30 casos de câncer em tal lugar ou em tal família. E aí joga como se fosse um sorteio, um bingo, caiu nesse, caiu naquele, no outro se salvou. Será? Né? Que isso seria Deus? Isso seria um ser perfeito? Se coloque nessa situação, você acharia que se fosse um governante, um médico ou uma pessoa que tivesse para decidir, isso seria uma forma justa? Não é? Não. Nós vamos construindo e as coisas que nos acontecem são sempre para o nosso bem, para a nossa edificação, para o nosso progresso. E muitas das coisas que nós consideramos como horríveis, né? Como muito difíceis, mais tarde nós vamos entender que foi o melhor que podia nos ter acontecido. Porque era isso que nós precisávamos. E que ainda a misericórdia divina agiu e abrandou muito as coisas para nós. E parcelou muitíssimo as nossas dívidas, né? E outros tantos conhecimentos que nós teremos. Porque se nós olharmos o passado da humanidade, nós vamos encontrar o quê? Né? Se não guerras, dor, fome e tantas outras coisas provocadas pelo homem. Né? Então, o passado da humanidade é o nosso passado. Éramos nós encarnados lá. Né? Éramos nós encarnados lá. Então, essa cegueira espiritual que nós temos é que faz com que a gente ache que vai repetir a mesma coisa e vai ter um resultado diferente, né? Que vai, não, mas eu estou me esforçando, mas você está fazendo igual, você não mudou nada, como é que você quer melhorar? Não tem como. E o que eu faço? Não é ninguém que vai te dizer isso. Você precisa mergulhar em si e buscar dentro desse eu interior, desse Deus interno, as respostas. E esse Deus interno vai nos dar. Se nós tirarmos esse véu que cobre os nossos olhos, que é o orgulho, e pudermos desenvolver essa semente interna de humildade dentro de nós. A humildade nos aproxima de Deus. A humildade nos aproxima das pessoas. Podemos ser fraternos quando somos humildes. E dificilmente seremos fraternos sendo orgulhosos, né? Como é que eu vou ser caridoso, né? Que diz que no movimento espírita nós falamos fora da caridade na salvação. Como eu vou ser caridoso sem ser fraterno? Sem considerar o outro meu irmão? Como eu vou ser fraterno se eu me coloco um grau acima das outras pessoas? Se eu me coloco acima, ela não é meu igual. Ela não é meu irmão. Irmão é isso, igual. Né? Então, se eu me coloco acima, não é meu irmão. Como eu vou ser fraterno com quem não é meu irmão? Como é que eu vou ser, então, bondosa? Como é que eu vou ser benevolente para com todos, como é o primeiro item da caridade? Né? Se eu acho que o outro merece menos que eu, é menos que eu. Como é que eu vou ser tolerante, indulgente em relação às faltas alheias, aos erros alheios? Se eu acho que eu não erro. Se eu não erro, o outro, por que ele erra? Né? Cria intolerância em nós, o orgulho.
Como é que eu vou perdoar, né, se o outro cometeu esse erro gravíssimo contra mim, que estou lá em cima? Porque eu vou supervalorizar o erro do outro e diminuir muito o meu. Né? A gente vê isso muito fácil. O erro no outro é um absurdo. Né? Agora, quando eu cometo, tem muita justificativa, né? Tem muita razão de ser. Eu consigo explicar isso para mim muito fácil. Então, sem a humildade, o lar cordério, que é um espírito, fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo para nós. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtude, que não possuís, como se trouxesses um vestuário para ocultar as deformidades do seu corpo. Então, sem a humildade, nossas qualidades morais são como uma fantasia. Né? Não tem raiz no nosso interior. Então, é preciso que nós tenhamos sempre em mente essa frase que lá no templo de Delfos, né, todos conhecemos, e diz assim: conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Essa é a frase comum. Então, busca a ti, conhece a ti, para poder construir as qualidades que são importantes para que então eu entenda o universo, para que então eu entenda Deus, e para que eu não me separe das pessoas, e para que eu não retarde a minha ida para o Pai, a minha aproximação com Deus. Essa era a mensagem que nós tínhamos para hoje. Agradeço e peço que nós possamos depois continuar refletindo. Nós vamos fazer nossa prece final e depois temos o passe. Obrigada.